Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a missionária Jennifer. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o like, ativar o sininho de notificação para toda vez que eu postar um novo vídeo, você receber na sua casa e no seu celular. E quero pedir também para você me seguir na minha página lá no Facebook, que eu vou deixar aqui. A mensagem que eu quero deixar para o teu coração para o dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 4. Vai dizer assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca, tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Presta atenção. Estamos diante de uma mensagem muito conhecida do capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus. O título da mensagem é A Tentação de Jesus. Presta atenção. A Bíblia diz da seguinte maneira: que Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Qual Espírito? O Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer também que Jesus ele jejua por 40 dias e por 40 noites. Assim como está descrito aqui na palavra que lemos, fizemos a leitura. Jesus jejua 40 dias e 40 noites. Depois de um tempo, a Bíblia deixa claro que Jesus teve fome. Só que para você entender, Jesus ele é tentado por três esferas, pelas três esferas. Qual? Corpo, alma e espírito. Por quê? Corpo. Corpo simboliza carne. O diabo vai chegar até Jesus e vai dizer para Jesus: Se tu és o Filho de Deus, torne essas pedras em pão, faça que essas pedras virem pães. Presta atenção. Jesus ele tem uma necessidade física. Qual? Fome. Necessidade do corpo. Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites, então ele estava com fome. Então a primeira esfera a qual o diabo, Satanás, vai tentar Jesus é na carne. Porque Jesus tem fome. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então Jesus tinha fome, assim como eu e você também tem fome. Então o diabo vai se aproveitar da fraqueza de Jesus e vai falar para Jesus: transforma as pedras em pães. Aí Jesus vai dizer: está escrito que nem só de pão viverá o homem.
Então presta atenção. O diabo ele vai te tentar na tua carne. O diabo ele vai te tentar no momento da sua fraqueza. Por quê? O diabo não vai te tentar no momento que você tá forte. Como assim, missionária? Ele sabe que se ele for tentar você no momento que você tá forte, no momento que você se encontra forte na presença de Deus, ele vai quebrar a cara. Então o que ele vai fazer? Vai ser no momento da sua fraqueza, no momento da sua necessidade, que ele vai se aproveitar e vai te tentar. Então aqui ele sabe que Jesus jejuou 40 dias. O diabo sabe que Jesus ele estava com fome, então ele está tentando Jesus na carne. Aí Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Então presta atenção. A Bíblia diz que depois o diabo vai transportar Jesus até a cidade santa e vai colocar Jesus sobre o pináculo do templo. E vai dizer para Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guarde e não tropece em pedra alguma. Então a segunda esfera que o diabo vai tentar Jesus é na alma. Primeiro ele vai tentar Jesus na carne, agora vai tentar Jesus na alma. Por quê? Se tu és o Filho de Deus, Jesus, se joga daqui de cima, do pináculo do templo, porque os anjos vão te guardar. Então o diabo ele está enganando Jesus, ele quer enganar Jesus. Então presta atenção, ele quer matar Jesus. A intenção do diabo é matar Jesus. Por quê? Se Jesus se joga de cima do pináculo do templo, ele morreria. Jesus é 100% Deus e 100% homem. A Bíblia diz claramente isso. Ele sendo 100% Deus, os anjos guardariam. Mas sendo homem, ele morreria. Então presta atenção. A intenção do diabo é o quê? É matar Jesus. Se Jesus se joga do pináculo do templo, sendo homem, morreria. Então a intenção dele é o quê? É matar Jesus. Se a intenção do diabo era matar Jesus, imagina eu e você no dia de hoje. Quanto mais alma ele ganhar, melhor para ele. É por isso que muitas das vezes o diabo ele joga tristeza, angústia, coloca na sua cabeça que você tá sozinho. Aí vem a depressão. Por quê? Porque ele quer te matar, ele quer matar a tua alma. Então presta atenção. Quem entende de Bíblia vai entender. Se Jesus se joga do pináculo do templo, ele morreria. Porque ele era homem também. Era 100% Deus, mas era 100% homem. Então presta atenção. Sendo 100% Deus, os anjos guardariam Jesus. Mas sendo 100% homem, ele morreria. É a mesma coisa que você pegar e se jogar de cima de um prédio. Você vai morrer. Então qual que é a intenção do diabo? É enganar Jesus. Se joga Jesus daí de cima que os anjos vão te guardar. É isso que ele faz. É isso que ele quer fazer, ele quer te enganar. Então não permita que o diabo ele consiga aquilo que ele quer, porque o que ele quer é te enganar, ele quer matar a tua alma. Mas a Bíblia diz que Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então presta atenção. Agora o diabo vai pegar Jesus e vai transportar Jesus e vai colocar Jesus no alto monte. Ali o diabo vai mostrar para Jesus todos os reinos e toda a sua glória e o seu poder. E vai dizer assim para Jesus: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então a terceira esfera e a última, a qual o diabo vai tentar Jesus é no espírito. Então presta atenção. O diabo vai tentar Jesus na carne, na alma e agora no espírito. Vai mostrar para Jesus todos os reinos do mundo com a sua glória. E vai dizer para Jesus
Se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te dou e muito mais. Então ele quer a adoração de Jesus. O que o diabo quer? Que Jesus se prostre e adore a ele. Ele quer o quê? Que Jesus ele se curve e comece a adorar outras coisas a não ser Deus. Então o diabo ele quer a tua adoração. A Bíblia fala adorar a Deus em espírito e em verdade. Então presta atenção. Primeiro o diabo vai te tentar na tua carne. Depois o diabo ele vai te tentar na tua alma. E depois no teu espírito. Então não permita que o diabo ele consiga aquilo que ele quer. Porque a Bíblia vai dizer que o diabo vai se ausentar de Jesus por algum tempo. Então vai vir os anjos e vai servir Jesus. Então presta atenção. Jesus não transformou nenhuma pedra em pão. Jesus ele não se jogou de cima do pináculo do templo na Cidade Santa. E Jesus ele não se prostrou e muito menos adorou a Satanás. Jesus ele venceu. Ele resistiu às tentações. A Bíblia é clara, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então presta atenção. Jesus venceu, ó. Ele venceu. Ele passou o deserto, ele venceu. Se Jesus ele venceu o deserto, venceu as tentações, eu e você também consegue vencer. O que a Bíblia fala? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Não é isso? Então quem leva Jesus para o deserto é o Espírito. Mas quem coloca Jesus no alto é quem? É o diabo. Vou dizer de novo. Quem leva Jesus para o deserto é o Espírito de Deus. Mas quem coloca Jesus no alto é o diabo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Nem todo mundo que está no alto foi Deus que levou. Nem todo mundo que está no topo de tudo, está nos holofotes, foi Deus que levou. Tem gente que está no alto, mas não foi Deus que colocou no alto. Mas pelo contrário, Jesus está no deserto, mas foi o Espírito de Deus que levou Jesus no deserto. Então é melhor você passar o deserto com Deus, passar a luta com Deus, do que você estar no alto de tudo e não ter certeza se foi Deus que te colocou lá. Então presta atenção, passa o deserto. Deserto é escola para vencedor. Jesus ele venceu o deserto e venceu as tentações. Talvez você está passando por algum deserto e não está entendendo porque está passando pelo deserto. Só que entende uma coisa. Se você está no deserto, foi porque Deus te colocou no deserto. O deserto ele não é eterno, não é para sempre. Não é para você morar no deserto. Mas você precisa passar pelo deserto. Viu? É necessário. Por quê? Porque no deserto você vai aprender a ser mais forte. Vai aprender a ser mais dependente de Deus. Vai aprender a ser mais resistente às tentações do diabo. Aí depois que você passar o deserto, você vai olhar para todo aquele deserto que você passou e vai falar, eu venci. O diabo tentou me parar, mas eu venci. O diabo tentou me derrubar, mas eu venci. O diabo me ofereceu pratos, mas eu venci. Então passa pelo deserto, porque o deserto não é eterno. Vai chegar um momento que você vai sair desse deserto, você vai passar esse deserto. Aí vai vir a providência de Deus para a tua vida, porque depois do deserto tem provisão de Deus. O que a Bíblia diz? Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então depois que Jesus passou o deserto, vieram os anjos servir Jesus. Então veja bem, depois do deserto tem providência de Deus para a tua vida, para a tua casa. Então passa o deserto.